Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e neste vídeo nós estudaremos o capítulo 8 da Carta aos Romanos à luz do contexto histórico para entendermos a visão bíblica original da comunidade judaica do primeiro século. No capítulo 7, Paulo explicou sobre as diferenças entre a lei de Deus e a lei do pecado. E no capítulo 8 aprenderemos um pouquinho mais sobre a lei de Deus, também chamada de lei do Espírito, e sua justiça, e a importância da fé no Messias conforme a Constituição divina. No capítulo anterior, Paulo perguntou aos romanos o seguinte: que diremos, pois? É a lei de Deus pecado? De modo nenhum. Eu não conheci o pecado senão pela lei de Deus, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. E como vimos na conclusão do vídeo anterior, é muito importante que você saiba diferenciar entre a lei de Deus e a lei do pecado, para que não fique confuso, com os escritos do apóstolo Paulo. Veja que a condenação é destinada a quem? Aos transgressores e não aos obedientes. Isso é uma simples questão de lógica encontrada de Gênesis a Apocalipse, não é mesmo? Agora veja que um dos erros mais grosseiros da teologia é dividir a Constituição divina em cerimonial, civil e moral para invalidar o que não interessa aos conceitos religiosos. Isso é complicado. Um outro detalhe interessante é que a guarda dos mandamentos de Deus não é um fardo, como aprendemos nas entrelinhas da teologia moderna, que simplesmente tem o costume de isolar e descontextualizar os escritos de Paulo, ou até mesmo de Yeshua, para propor o quê? Uma falsa fé. Veja que o fardo mencionado por Yeshua são os acréscimos religiosos não mencionados na lei de Deus, na Constituição divina. Por isso, Yeshua disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então, como já demonstrei em outros vídeos aqui no canal, a fé genuína em Deus e em Yeshua é conhecida através do quê? Da crença e da obediência aos mandamentos de Deus. Porém, se isolamos a fé dos mandamentos, automaticamente a nossa pregação será considerada o quê? Anátema, que neste caso significa reprovada e maldita, pois é contrária às leis de Deus, à Constituição divina. Veja que nos primeiros capítulos da Carta aos Romanos e também em outras cartas apostólicas, a fé gerou a obediência ao mandamento do Senhor. E Abraão foi citado inúmeras vezes como exemplo dessa grande verdade. E o que acontece quando a nossa fé gera obras segundo a vontade de Deus? O que acontece? Está escrito: nenhuma condenação há para os que estão no Messias, Yeshua, que não andam segundo a carne, a lei do pecado, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, no Messias, Yeshua, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei de Deus, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, a lei do pecado, mas segundo o Espírito. Para você entender melhor sobre as obras da carne, também chamada de lei do pecado, que foi desmascarada pela lei de Deus,
basta você ler a carta de Paulo aos Gálatas, pois nela o apóstolo Paulo foi bem explícito ao detalhar que se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? Da lei do pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque isso expressa a vontade de Deus, está de acordo com os mandamentos de Deus. Então veja que Paulo não reescreveu os mandamentos de Deus em suas cartas. Por quê? Porque a Bíblia judaica deve ser a base de todo o nosso conhecimento e conceitos, né? Paulo apenas citou a principal condenação aos desobedientes da lei de Deus. E obedientes o quê? A lei do pecado, ou seja, o crente que continua na prática voluntária do pecado, conforme estudamos lá no capítulo 10 de Hebreus. E o que está escrito? Que eles não herdarão o reino de Deus. E ponto final. Simples assim, sem nenhuma enrolação. Paulo foi muito objetivo. Lembra aquele antigo programa de televisão chamado Você Decide? Então, esse programa, gente, existe na Bíblia há muito tempo. Ele começou praticamente há 4.000 anos atrás, quando Deus disse: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, você decide entre a bênção e a maldição. E não existe essa historinha teológica de predestinação, conforme ensinam por aí, né? Qual é a sua escolha? A bênção ou a maldição? A obediência ou o pecado? Note que existe uma teologia descontextualizada que tenta invalidar as responsabilidades do homem para com Deus. Em outras palavras, essa teologia isola inúmeros versículos bíblicos para ensinar que a lei de Deus foi abolida, que os crentes em Yeshua não pecam. Por quê? Porque não estão debaixo da lei. Essa teologia também aproveita para usar, de forma isolada, os textos bíblicos que falam sobre a fraqueza da carne para tentar justificar os nossos pecados, simplesmente porque acreditamos no Messias. Porém, nenhum apóstolo ensinou tal coisa, e muito menos Yeshua. Muito pelo contrário, gente. Yeshua deixou claro que não adianta acreditar nele se a pessoa é transgressora da lei de Deus, ou seja, se ela pratica a iniquidade. Por isso o próprio Yeshua disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que transgredis as leis de Deus. Então, como vimos anteriormente no capítulo 7, o próprio apóstolo Paulo dá testemunho da lei de Deus não somente aos romanos, mas também às outras comunidades gentílicas e judaicas. Por isso, o próprio apóstolo Paulo diz: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas, porém, vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado
que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E no capítulo 8, Paulo continua falando sobre o contraste entre a lei de Deus e a lei do pecado. E ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você verá uma série de explicações importantes no contexto do capítulo 8 que contextualiza a fé messiânica genuína, conforme a obediência à lei de Deus e a oposição à lei do pecado. E no final do capítulo, o apóstolo Paulo apresenta o grande amor de Deus. É muito importante entender que Deus conhece as nossas fraquezas. Por quê? Porque herdamos o pecado através da desobediência de Adão e Eva. Porém, o Criador preparou um grandioso e caríssimo plano de resgate para nos salvar da perdição eterna. O plano está pronto, porém temos que decidir se queremos a bênção ou a maldição, se queremos obedecer aos mandamentos mediante a fé ou se preferimos as crendices religiosas e suas teologias equivocadas. Deus enviou um justo para morrer em lugar de muitos, conforme predito na Torá e nos profetas. Inclusive, é muito importante que você assista o vídeo que estudamos no capítulo 10 da Carta aos Hebreus. Assim você poderá entender melhor o plano de restauração e a plenitude das duas principais leis da Constituição Divina. Um outro detalhe importante que precisamos entender é que a lei de Deus não condena ninguém, mas, portanto, ela nos diz o que devemos fazer para agradar ao Criador. Porém, a condenação está na lei do pecado, que se opõe à lei de Deus. Você consegue entender essa simplicidade, gente? Deus preparou todas as possibilidades para que sejamos resgatados e salvos. Então ele revelou a sua santa lei. Ele enviou os profetas para nos alertar e finalmente o Messias para atualizar a lei do sacerdócio e a lei do sacrifício. Por isso Paulo termina o capítulo 8 dizendo que devemos amar a Deus e ao Messias, independentemente de nossas dificuldades. Afinal de contas, o primeiro mandamento da lei de Deus é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E Paulo termina dizendo: quem nos separará do amor do Messias? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para um matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem as profundidades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Que perfeição contextual, gente! Isso é maravilhoso. Não é preciso espiritualizar textos ou inventar teorias religiosas. Basta
compreender a simplicidade das Escrituras para entender seu contexto e o conceito bíblico judaico da igreja primitiva. Nos próximos capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo explicará aos crentes gentios sobre a importância da nação de Israel e as promessas de Deus. Então, prepare-se para se livrar de mais algumas teorias equivocadas que são ensinadas pela teologia moderna. Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom.